cãibra não é o problema. A cãibra é o aviso de que o problema já existe faz tempo. É tipo aquele barulho que o freio do carro faz antes de travar de vez. Você ouve, incomoda, mas passa. Você ignora. Daí um dia o freio trava de verdade, no meio da rua, e você pensa que foi do nada. Não foi do nada. O sistema estava falhando há semanas. Você é que não sabia ler os sinais. O magnésio funciona exatamente assim no seu corpo. E hoje eu vou te mostrar o que acontece antes da cãibra aparecer, porque esse é o momento que importa, e é exatamente o momento que quase ninguém conhece. Mas antes, eu preciso derrubar uma coisa que você provavelmente acredita. Quando o assunto é cãibra, a maioria das pessoas vai direto numa resposta. Potássio. Banana. Tô com cãibra, preciso de potássio. Isso virou verdade absoluta. Apareceu na boca do seu médico, da sua mãe, do personal. E não é que esteja errado. O potássio tem papel nisso, sim. O problema é que essa resposta está tão incompleta que acaba escondendo o real culpado. O magnésio não é coadjuvante nessa história. Ele é o diretor de cena. E quando ele some, o show não vai apenas piorar. Ele vai desmoronar de uma forma que você vai demorar semanas para entender o que aconteceu. Vou te mostrar como isso se desenrola, semana a semana, dentro do seu corpo. Imagine que seu sistema neuromuscular é controlado por um par de pedais, acelerador e freio. O acelerador contrai o músculo, o freio o solta. Para qualquer movimento funcionar direito, os dois precisam trabalhar em sincronia. O magnésio é o sistema de freio. Ele regula a entrada de cálcio dentro das células musculares. O cálcio entra, o músculo contrai. O magnésio expulsa o cálcio de volta, o músculo relaxa. Simples assim. Só que quando o magnésio começa a cair, e ele cai de forma silenciosa, sem aviso, o freio começa a falhar. O cálcio entra mais fácil, mais rápido, e tem dificuldade de sair. O músculo começa a viver num estado de semicontração que você mal percebe. Uma tensão que você acharia que é postura ruim, cansaço, estresse do trabalho. E aqui está o detalhe que muda tudo. Isso começa a acontecer muito antes de qualquer exame detectar. O sangue é o último lugar onde o magnésio cai. O corpo protege a concentração sanguínea, retirando o mineral dos tecidos, dos ossos, das células musculares. Então, quando o exame de sangue finalmente mostra deficiência, os estoques intracelulares já estão comprometidos em algo entre 20% e 30%. Você já perdeu 1/4 do seu estoque antes de receber qualquer alerta. Então, como isso acontece? Semana a semana. As primeiras semanas são completamente silenciosas. O magnésio drena por 3 vias que a maioria das pessoas subestima. A primeira é o suor. Cada treino, cada noite quente, cada situação de estresse físico expulsa magnésio pelo suor, e o corpo não tem mecanismo automático eficiente de reposição. A segunda é a dieta. Alimentos ultraprocessados, farinhas refinadas, açúcar. Eles praticamente não carregam magnésio. Você pode comer muito e repor quase nada. A terceira via é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando você fica sob pressão por semanas seguidas, trabalho, sono ruim, ansiedade, o cortisol sobe e literalmente força o magnésio para fora das células. Estresse esgota magnésio. Menos magnésio deixa o sistema nervoso mais reativo. Sistema mais reativo gera mais estresse. É um ciclo que se alimenta sozinho. E você não sente nada. Ainda. Depois de algumas semanas nesse estado de drenagem silenciosa, os primeiros sinais começam a aparecer. Só que eles não parecem sinais de deficiência. Parecem outras coisas. Você acorda com uma sensação de músculo pesado, como se tivesse treinado na véspera sem ter treinado. Você tem dificuldade para relaxar a mandíbula durante o dia. Aquele aperto que você atribui à ansiedade. Seus olhos começam a ter fasciculações.
Aquele tremor involuntário embaixo do olho que dura horas. Você dorme mal. Acorda no meio da noite sem motivo claro. Fica com a sensação de coração acelerado em momentos de repouso. Cada um desses sinais, isolado, parece outra coisa. Juntos são todos o mesmo sistema de freio falhando em câmera lenta. É nessa fase que a maioria das pessoas não faz a conexão. E é exatamente aqui que eu preciso que você entenda o que está prestes a acontecer. O músculo, nessa altura, está vivendo num estado de hiperexcitabilidade neuromuscular. Isso quer dizer que o limiar de ativação caiu. O músculo está pronto para contrair com estímulos muito menores do que precisaria normalmente. Uma posição levemente desconfortável durante o sono. Um movimento brusco. Uma temperatura fria. O freio está tão fraco que qualquer coisa pode travar a roda. E então vem a cãibra. Mas presta atenção no que acontece antes dela. Você vai notar que o músculo já estava tenso. A cãibra não surge do relaxamento. Ela surge de uma tensão que já estava ali, que você normalmente chamaria de rigidez, de músculo duro, de mau jeito. A tensão vem primeiro. A dor é só o ponto final. Quando você entende isso, você começa a ler o corpo de outro jeito. O músculo que está tenso hoje, sem razão aparente, pode não ser postura nem estresse emocional. Pode ser o freio falhando antes de travar. Agora a parte que mais impressiona nessa história. O magnésio não está só cuidando do músculo. Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas dentro do corpo. Produção de energia celular, síntese de proteína, regulação do ritmo cardíaco, funcionamento do sistema nervoso central. Controle do açúcar no sangue. Quando o estoque cai, não é só o músculo que sente. É o sistema inteiro que começa a trabalhar com menos eficiência. Aquele cansaço que não passa com descanso, aquela névoa mental no começo da tarde, aquela sensação de que o corpo está sempre um passo atrás. Em muitas pessoas, isso tem relação com esse estoque comprometido que nenhum exame vai mostrar claramente. A ciência chama isso de deficiência subclínica. Deficiência que existe, que afeta a função, mas que não aparece nos marcadores convencionais. O corpo já está operando com o freio fraco. O exame ainda vai dizer que está tudo bem. O que você sabe agora que não sabia antes é que o corpo manda sinais muito antes da crise. Tensão muscular sem causa. Tremor nos olhos. Sono fragmentado. Coração que acelera à toa. Mandíbula que não relaxa completamente. Esses sinais não são neuroses. Não são estresse emocional disfarçado. São o sistema neuromuscular pedindo socorro de um jeito que a medicina tradicional raramente ensina a interpretar. Agora você entende por que faz sentido olhar para o magnésio quando o corpo parece tenso de um jeito que não tem explicação. E por que a banana com potássio resolve parte de um problema que é maior do que parece. Isso acontece no seu corpo agora, de forma silenciosa, sem dor, antes de qualquer cãibra. A questão é, você vai esperar o freio travar para prestar atenção? Me conta nos comentários. Você já teve algum desses sinais antes de ter uma cãibra e não associou os dois? Quero saber o que você vai perceber agora com esse olhar diferente. E se você quer entender o que acontece com o seu sistema nervoso quando o sono fragmentado se torna hábito, porque é lá que o magnésio e o cortisol se encontram toda noite, esse é o próximo vídeo que faz sentido para você assistir. Este conteúdo tem finalidade educativa e informativa. Para avaliação individual e orientações específicas, consulte um profissional de saúde.